Querido Deus, amado Pai Celestial, no nome sem igual, meu Deus, do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, queremos entrar na presença do Senhor. Nós estamos necessitados do Senhor. Nós queremos pedir, meu Deus, Tua graça, Tua misericórdia, Tua bênção, que o Senhor nos ajude, que o Senhor se compadeça. Deus, se compadeça de nós, desde o alto trono da Tua glória. O Senhor olhe para nós com olhos de amor, meu Deus, olhos de misericórdia, e nos ajude. Fala conosco, parte o pão, no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu esqueci a gravata, né? Mas quem diz outro, quem prega é a gravata, né? Então tá ruim, né? Se fosse a gravata que pregasse, né? Não é a gravata. Eu admito que seria mais social de gravata, mas realmente não é a gravata que prega. Vamos ficar de pé. São Mateus, capítulo 28, do 11 ao 15. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Amém? Podeis vos assentar. Eu quero, para essa pregação de hoje, eu já posso dar o título: A proposta de Satanás, a proposta intelectual, onde o intelectual aqui se refere ao arrazoamento contra a palavra de Deus. Nós não estamos contra a cultura. O tanto que tem de ignorantes salvos ou perdidos é proporcional e até o número é maior entre os indoutos, entre os de menor cultura, porque já que a grande maioria é de uma menor cultura. Então não estamos falando de nível intelectual, de formação, não estamos falando disso. Estamos falando do intelectual que combate a palavra de Deus, que combate o espiritual. É o natural que combate o espiritual. Irmãos, o crente faz força para crer. Faz força para crer. Jesus disse: a lei os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, que é a graça. E todo homem emprega força para entrar nele. Emprega força para entrar no reino de Deus. Então nós fazemos força para crer. Nós fazemos força, buscamos motivo, buscamos razões. Muitas vezes, quando o desânimo vem sobre nós, nós buscamos alimentar o nosso espírito, o nosso íntimo, com algo que nos encoraje. E o incrédulo é diretamente proporcional para descrer. Ele vai em busca de coisas que realmente o façam descrer. Realmente o façam descrer.
Você já pensou? Perante as autoridades, perante os judeus, que a grande maioria não recebeu, não creu que Jesus fosse o Salvador? A notícia é essa. É uma farsa. Eles vieram de noite, roubaram o corpo e agora estão dizendo que ele ressuscitou. Então, perante as autoridades, a ressurreição de Jesus Cristo foi uma farsa. A ressurreição de Jesus Cristo foi uma farsa. Para os apóstolos, irmãos, foi a verdade. Porque os apóstolos viram a Jesus depois da ressurreição. Mas eu digo a vocês, ainda que eles não tivessem visto, alguma coisa os levaria a crer. Porque eles criam que Jesus era o Filho de Deus. Então o incrédulo faz força para descrer, busca motivos para descrer. E o crente busca motivos para crer. Aleluia. Eu quero ler aqui do 151. Se chegar até o 199, se não chegar, nós paramos antes. Mas aqui começando com o parágrafo 151 dessa mensagem, o terceiro êxodo. Ambos estão crescendo novamente. As duas árvores estão crescendo. Os dois poderes estão crescendo. Isso vai chegar a um clímax. Vai chegar a um ápice, a um máximo. Dos dois lados. Para o cristianismo, para os cristãos genuinamente nascidos de novo, o arrebatamento da igreja acontecerá. E para os incrédulos, a marca da besta dominará a terra. Agora ambos estão crescendo novamente. Será um confronto. Um destes dias, o tempo não está mais longe, quando virá um confronto, como o natural, como a Escritura diz. O natural tipificou o espiritual. Você não pode escapar disto, aí está. Está bem diante de seus olhos, é verdade. Veja a igreja agora, chamando a sair, tornando-se poderosa. O Espírito Santo descendo, os mistérios de Deus sendo revelados e postos em ordem. Está vendo? E aqui mesmo, ela já está na Casa Branca. Isso aqui foi quando o presidente John Fitzgerald Kennedy foi presidente dos Estados Unidos. Irmão Branham criticou duramente os americanos, porque o John Kennedy foi, até hoje, o único presidente católico dos Estados Unidos. Até hoje, ele foi o único. Todos os demais são de diversas religiões, especialmente dentro do cristianismo, mas nunca houve outro católico. Nem antes, nem depois. Então, ele está se referindo à Igreja Católica chegando no poder. A igreja está, o Espírito, e aqui mesmo já está na Casa Branca, e a igreja está se unindo, amém, não uma denominação, fora da escravidão de iniquidades, para longe dos amorreus, um povo que é livre. Deus tinha Moisés, seu futuro profeta, ele era profeta, mas ainda não estava em ação, ainda que ele já tivesse profetizado. Isto provou que ele estava certo, mas ele ainda estava na escola do deserto, oculto do resto do mundo. Mas ele foi instruído, sendo treinado no deserto. Os inimigos proporão sempre seu sistema. Por isso que eu intitulei aqui a proposta de Satanás. E a incredulidade o aceitará. Irmãos, a versão oficial dos judeus para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi essa. É como se fosse hoje, haveria uma declaração da Polícia Federal.
A declaração máxima: não houve ressurreição. Foi roubo, fizeram foi roubar o corpo. E para os que não creram, foi o máximo para eles. E a incredulidade o aceitará, porque o inimigo é o sinal intelectual. Irmão, você nunca vai conseguir crer se você usar a razão. Você nunca vai conseguir crer. Todos os exemplos da Bíblia vieram contra a razão. Abraão recebeu a promessa de um filho com 75 anos, quando tinha vivido casado desde jovem. E Sara nunca tinha tido um filho. Não é à toa que a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. De tanto que ele esperava um filho, ou filhos, não veio. E quando Deus deu uma promessa, ele já estava com 75 anos. Agora lembre-se, há só dois. Não se esqueça disto. Há só dois poderes. Há só dois poderes. Não há mais do que dois poderes, irmãos. Como também não há mais do que duas igrejas na terra. Só existem duas igrejas na terra. A igreja verdadeira, a eleita, chamada a noiva do Senhor Jesus Cristo. E a falsa. E a falsa. Qual é a verdadeira? Qual é a falsa? Você quer saber qual é a igreja verdadeira? Procura ela dentro da Bíblia. A igreja que está pregando o que está na Bíblia é a igreja verdadeira. A igreja que está pregando o que está fora da Bíblia é a igreja falsa. Porque se nós temos uma única Bíblia, uma única palavra de Deus, e nós temos várias igrejas, ou todas elas estão erradas, ou apenas uma está certa, uma vez que as 10 divergem uma da outra. Porque Deus não tem duas palavras. Que o que separou Caim de Abel foi o modo de crer. O que separou Caim de Abel foi o modo de crer. Foi o modo de entender as Escrituras. Abel entendeu, porque ele ofereceu a Deus o sacrifício que agradava a Deus. Ele ofereceu um cordeiro, que seria o que Deus ofereceria pela humanidade, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E Abel não compreendeu isso, Caim não compreendeu isso, fez um culto de flores, de frutas. A Bíblia diz que ele ofereceu a Deus do melhor da terra. Mas esse não era um culto revelado. Ele poderia ser, como foi, um culto de gratidão, irmãos. Mas nem por isso ele foi aceito, porque ele não foi um culto revelado. Deus não aceitaria como forma de aproximação um sacrifício que não fosse segundo o seu plano. E o plano de Deus era um cordeiro. Aleluia! Então há só dois poderes. Um poder é espiritual, do Espírito Santo. O outro é o diabo, operando através do poder intelectual. Porque foi aí que ele entrou no Jardim do Éden, através de poderes intelectuais, para fazer Eva crer em concepção intelectual. Irmãos, 99% das igrejas, das denominações, tem que usarem de conceitos intelectuais nos seus argumentos, uma vez que eles têm, para adaptarem, para suas doutrinas ficarem de acordo com o que eles querem, eles têm que usarem argumentos, e até contra a Bíblia, argumentos contra a Bíblia. Então vamos, né? É tão claro
quanto possa ser. As crianças poderiam entender isso, está vendo? Está vendo? É assim que tem sido o tempo todo. Deus chegou, o diabo chegou, a serpente, que era o diabo da serpente, chegou para Eva com uma proposta, desmanchando a proposta de Deus, porque Deus disse: podereis comer de tudo, menos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal que está no meio do jardim. E quando a serpente veio, a serpente disse: não morrereis. É porque Deus sabe, ele vai explicar por que ele disse e por que ele estava desmanchando a palavra de Deus. Tem que explicar para poder desmanchar. Não, certamente não morrereis. É porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão exatamente iguais a Ele, sabendo o bem e o mal. Tinha que explicar, irmãos. A palavra de Deus não precisa de explicação. A palavra de Deus está escrita exatamente da maneira que Deus quer que nós a recebamos. Aleluia. Então, aqui está no Egito esta manhã, há um poder intelectual operando em Ramsés, o faraó, tornando-o poderoso, e o levantou, o qual não conhece a liberdade, para permitir o que José tinha feito, o que a igreja tinha feito no princípio. Agora nós vemos a mesma coisa, um poder intelectual entrelaçando entre as igrejas, e se levantou a uma cabeça eclesiástica, que não se importa acerca do que a Bíblia disse. Irmãos, vai haver, Jesus disse, um só pastor e um só rebanho, mas isso vai começar no milênio. Isso começa no milênio, um pastor e um rebanho. A união aqui na terra não é dos homens, não é de Deus, é dos homens. Uma tentativa de união é dos homens e não é por Deus. Todas as vezes que os homens tentaram se juntar, eles deixaram Deus de fora. A primeira vez que tentaram se juntar foi lá em Babel, na Torre de Babel, quando quiseram fazer aquela torre para edificarem para si o nome. Deus disse que aquilo não poderia ser, e Deus desceu ali e confundiu as línguas. Agora veja, uma cabeça eclesiástica que não se importa acerca do que a Bíblia disse. Nós temos que nos importar com o que a Bíblia diz. Eles têm seu próprio sistema, não é o que a Bíblia disse, esse é o que a igreja disse. As pessoas não creem mais no que a Bíblia diz, as pessoas creem no que a igreja diz. E os protestantes se entrelaçaram direto dentro disso, até que todos os seus grupinhos, dessa maneira, bem, claro, bem, eu sei que ela diz isto, mas eu lhe digo, aqueles dias já passaram. Para desobedecer a Bíblia, sempre. Agora, a palavra mais comum para desobedecer a Bíblia é usos e costumes. Irmãos, eu não conheço, eu não vi na Bíblia até hoje essa palavra, usos e costumes. Eu conheço doutrinas e ensinamentos, mandamentos do Senhor. Paulo disse: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que o que eu vos escrevo é mandamento do Senhor. Paulo não é uso e costumes, é mandamento do Senhor, reconheça. Aleluia. Bem, eu sei que ela diz isso, mas eu lhe digo, aqueles dias já passaram. Aparência de piedade negando a eficácia. Toda a escritura na Bíblia aponta direto para isto. Agora, você vê, porque eu quero gravar isto e enviar ao povo? A hora chegou, a verdade tem de ser conhecida. O êxodo está próximo, está vendo? Êxodo, saída. A saída da igreja de Cristo da terra. A saída para o rapto. A saída para ir para o céu. Que é lá onde teremos a festa da ceia das bodas do Cordeiro. Do outro lado, enquanto que aqui na terra ocorre a grande tribulação, onde a Bíblia diz, aquele que não foi achado escrito no livro, foi lançado nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes, a grande tribulação aqui na terra,
E no céu a festa do casamento. Aí depois desce Cristo e a igreja para a terra, para 1000 anos de felicidade. A parte intelectual parece perfeita. Irmãos, a parte intelectual, o arrazoamento fica muito bonito. O arrazoamento fica muito bonito. Mas nós não podemos crer em arrazoamentos. Temos que crer naquilo que está escrito. Porque quando Jesus derrotou o diabo, ele derrotou dizendo: está escrito Satanás. Embora que o diabo tenha vindo com a própria Bíblia para cima do Senhor Jesus Cristo para confundi-lo. Porque o inimigo, para confundir, não vai usar outra coisa, não usa a própria Bíblia. E aliás, tem sido a maior arma na mão do diabo, é a Bíblia para confundir. A parte intelectual parece perfeita, e está perfeita. Está exatamente, mas perfeita a inspiração de Satanás. Está perfeita como inspiração de Satanás. E então, todo o tempo que esse Ramsés intelectual estava crescendo e alcançando o trono, e lembre-se, ele se levantou como irmão de Moisés. Veja, irmão de Moisés. Irmãos, preste atenção. Nunca Deus moveu na terra para o diabo não mover junto. Nunca. Sempre que Deus moveu na terra, o diabo moveu junto. Vocês já notaram isso aí? Tinha Caim e tinha Abel. Tinha Esaú e tinha Jacó. Teve Moisés e Faraó. Porque Moisés foi criado como irmão de Faraó. Moisés foi criado como irmão de Faraó. Como sobrinho de Faraó, né? Porque ele era filho da filha de Faraó. E o Ramsés era filho de Faraó. Mas irmão disse como irmão, como família de Moisés. E um era de Deus e o outro era do diabo. Que coisa! Um deles tinha que ocupar o trono intelectual. Aí veio Jesus e Judas. Um deles tinha que ocupar o trono intelectual. Do mesmo modo que José com seus irmãos. E o que eles fizeram com o pequeno José? O excomungaram da palavra. A palavra é Deus. E eles excomungaram a palavra e aceitaram um credo. Não creem no que a Bíblia diz, mas se uma igreja disser, não importa o que a Bíblia diz, o que a igreja disser, as pessoas passam a crer na igreja. Irmãos, nós não podemos crer numa igreja. Nós não chamamos vocês aqui para crer numa igreja. Nós não temos igreja. Igreja só quem tem é o Senhor Jesus Cristo. Nós não temos ensinamentos só quem tem é a Bíblia. Porém nós cremos nos ensinamentos da Bíblia. A Bíblia nos ensina como nos comportarmos, ensina como o homem deve se comportar, ensina como a mulher deve se comportar. Aleluia. E agora o credo cresceu e chegou ao poder. Oh Deus, permite que as pessoas vejam isso. Como posso enfatizar mais? Como posso tornar isto mais claro pelas Escrituras? Sob a inspiração do Espírito Santo de que estamos aqui? Oh, você diz, bem, agora, se isso viesse do Papa João, ou do Papa fulano de tal, ou do Bispo fulano de tal, está vendo que Deus tomou um pequeno e insignificante habitante do deserto? Deus trouxe Moisés lá do deserto. Deus trouxe João Batista do deserto. Aleluia. Você diz, como pode tudo estar errado? Rapaz, vai dizer para mim, um padre estudou 8 anos para ser representante da besta na terra. Estudou 8 anos para estar completamente fora das Escrituras. Porque a Bíblia diz, escrituristicamente falando, um homem para tomar conta de uma igreja tem que ser casado e ter filhos. Estudou para desobedecer a Bíblia. Estudou, mas não para obedecer a Bíblia, não para crer na Bíblia. A começar por isso. Para dirigir uma igreja, o apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo capítulo 3, tem que ser casado e ter filhos.
Tito, capítulo 1, versículo 5. Tem que ser casado e ter filhos para dirigir uma igreja. Aí vem com os argumentos. Não, o padre não pode casar porque ele tem que se preocupar só com a família de Deus. Isso é argumento. O apóstolo Paulo, quando disse que é mandamento do Senhor, ele disse que o homem que não sabe governar a sua família, como saberá governar a família de Deus? Argumento do homem, parece bonito. Não pode casar, não pode ter filho, porque a família dele é a igreja, para não ter preocupação com a família. A Bíblia diz exatamente o contrário, que justamente se ele não souber, se ele não tiver uma família, se ele não souber governá-la, ele não vai saber governar uma igreja. Aleluia! Oh Deus, vamos lá. Como pode estar tudo errado? Deus trata com um indivíduo, não com grupos. Irmãos, é segurança para nós. É segurança para nós. Deus nunca tratou com grupos. Deus tratou com um mensageiro enviado com uma mensagem. Desde o princípio, o primeiro ato de Deus na terra, o dilúvio, Deus mandou um mensageiro com uma mensagem. E nós não cremos em homem, mas nós cremos nas comissões de Deus. Quem não seguiu Noé se perdeu. Quem não acompanhou Moisés ficou no Egito e morreu. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos os profetas. Deus não faz nada, irmão, sem ser através de um profeta. Ou então não entenda a Bíblia, porque ela diz, Deus não faz nada sem ser por um profeta. Se Deus agora começar a fazer sem ser por um profeta, eu não entendo a Bíblia, eu não entendo o que eu estou lendo. Aleluia! Com o indivíduo, Deus conseguindo o seu. A única coisa que ele teve de ter foi um homem por quem pudesse operar. Aleluia! Agora o homem que Deus opera, ele é um homem infalível, amém? Amém não, foi uma criança, vamos entender, uma criancinha falando, vai saber que os irmãos sabem disso. Mas eu perguntei, amém não, irmãos? Todos os homens que Deus usou tiveram falhas lastimáveis na verdade. Lastimáveis na verdade. Nem por isso eles deixaram de ser homens de Deus. A partir de Moisés, Davi e todos, Sansão, grandes e poderosos homens das mãos de Deus, com feridas que deixaram cicatrizes enormes. Então no que é tocante ao humano, ele pode falhar. No que é tocante às suas opiniões, ele pode falhar. Mas quando aquilo vem diretamente do trono de Deus, e assim diz o Senhor, não falha. Aleluia. Isso é tudo que ele quer, um homem. Ele tentou conseguir no decorrer de cada era. Se ele pudesse conseguir um homem, ele conseguiu um homem nos dias de Noé, um homem nos dias de Elias, um homem nos dias de João Batista. Aleluia. Aí hoje ninguém, se a gente falar que Deus envia profetas, as pessoas não têm a mínima noção do que é isso. As pessoas não têm a mínima noção do que é isso. Aleluia. Ele conseguiu o homem nos dias de João Batista. Só um homem é tudo o que ele necessita. Irmãos, a Bíblia não diz, mas chega até nós o conhecimento através da tradição. Eu não sei de onde eles conseguem esses conhecimentos, mas eles chegam. Diz que o ministério de João Batista foram apenas 6 meses. Foram apenas 6 meses, andava pregando, anunciando o Cordeiro de Deus, que viria para tirar o pecado do mundo. E a Bíblia mostra assim que Jesus entrou em cena, logo depois que Jesus foi batizado, João Batista foi preso. Logo em seguida, João Batista foi preso. E depois foi decapitado.
perdeu a cabeça. Aleluia! Nos dias dos juízes, ele tentou conseguir um homem, Sansão, dar-lhe grande poder, mas ele o vendeu a uma mulher e foi cegado. Sansão se vendeu. Sansão deixou de ser um grande juiz de Deus, irmãos. Apesar do ser, deixou de ser um grande juiz de Deus. A Bíblia diz que na morte de Sansão ele ainda trouxe um livramento maior para Israel. Quando ele cego, isso levaram ali Sansão como símbolo da derrota de Deus. Pense nisso, o símbolo da derrota de Deus. Está aqui o Deus derrotado. Está aqui o agente de Deus derrotado. E Sansão sabia que ele era um agente de Deus mesmo. E Sansão disse, me leva para a coluna principal. E ele disse, Senhor, somente uma vez mais, que morreu com os filisteus. E Sansão conseguiu seu êxito, irmão, com Deus, porque ele veio para ser um libertador de Israel. Aleluia! Está vendo? Veja, hoje estão tentando conseguir um homem que ele possa tomar em sua mão, mas que diga a verdade, que seja destemido quanto a isto, que não fale meias palavras, que não seja dogmático, um homem que ele possa segurar em sua mão e mostrar sua palavra viva e mostrar-se vivo. Eu creio que ele poderia aprontar tal pessoa. Nós sabemos daquela frase, irmãos, quando Deus chama o homem, ele capacita e equipa. Deus não tem que escolher os capacitados, ele escolhe quem ele quer, mas se ele escolher, aquele homem vai ser equipado e capacitado por Deus. Aleluia! Eu creio nisto. Eu só creio na Bíblia o bastante para crer que ele poderia conseguir isto. Isso mesmo, que fala a verdade. Após algum tempo, nós verificamos, depois que passamos por todas estas escolas, linhas de pensamento. Agora observe, o inimigo propõe algo, a mente intelectual, porque o inimigo está operando no intelecto, na razão. Aleluia. E a mente se estabelece, arrasou e diz, agora, espere só um momento. Não é assim que um concílio. Conversei com um homem outro dia, ele disse, olha Billy, ele trabalha para a companhia de eletricidade, um ótimo homem, e disse, quero lhe perguntar uma coisa. Disse, você é irlandês? Eu disse, sim senhor. Disse, fico envergonhado disso, mas ainda assim eu sou. E ele disse, bem, você não sabe que realmente devia ser católico? Os irlandeses têm por tradição o catolicismo. Inclusive fazem guerra, né, lá protestante com católico. Eu disse, eu sou católico original. Começou no Pentecostes, mas a organização a pôs onde ela está agora. Organização humana. Olha, e os pentecostais voltaram e se organizaram, fizeram a mesma coisa que a primeira igreja católica fez. Irmão, não está chamando de primeira igreja católica? Em paralelo. Porque, irmãos, a igreja católica, a chamada igreja católica, só veio a existir no ano 325 depois de Cristo. Ela recebeu o nome cristã católica. Mas é a igreja que começou na Bíblia e que foi se distanciando, mudando a maneira de crer, até que se tornou uma católica mesmo. Se denominou cristã católica. E já estão quase tão longe hoje quanto eles. Quando eles têm estado em 2000 anos. E 50 anos os trouxe a quase isto, está vendo? Ele disse, você não crê que quando um grupo de mentes ecumênicas, aí está,
se unem a razão algo, e o grupo inteiro pode concordar, você não acha que eles estariam só um pouco? Eu venho ouvi-lo pregar, disse, mas discordo de você. Eu disse, a única maneira que você pode provar que a sua discordância é lógica é prová-la pela Bíblia. E ele disse, a Bíblia não tem nada a ver com isso. Eu disse, para você, pode ser que não, mas para mim, ela tem tudo a ver com isso. Veja, essa é a palavra. Ele disse, você não acha que um grupo de mentes ecumênicas se unindo poderia estar mais certa e estar certeza de certa do que só um indivíduo sem instrução como você? Aleluia. Um grupo de homens intelectuais se reunindo e chegando a um acordo sobre algo. Irmãos, o ditado mais errado que existe no mundo: a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. A voz de Deus foi um profeta, foi um mensageiro com uma mensagem, mas o povo unânime nunca falou por Deus. Então você não acha? Um grupo de homens intelectuais, homens formados, estudados em teologia, se unem e chegam a um acordo, eles não teriam mais possibilidade de estar mais certo que você? Aí, se você conhece a Bíblia, você já sabe logo de Micaías. Aqui vai tocar no assunto aqui. Quando Micaías, filho de Imlá, Acabe e Josafá foram consultar a Deus, e Acabe tinha 400 profetas. 400 homens chamados de profetas de Deus. Irmãos, absurdo, né? Paradoxo, incrível, difícil de acreditar, mas ainda é a verdade. 400 homens que se chamavam profetas de Deus, e todos eles de acordo. Se levantou um contra. Irmão, você ficaria do lado de quem? Você ficaria do lado de quem? De um ou de 400? Aleluia. Se você tivesse revelação, você ficaria ao lado de um. Porque os 400 estavam errados. 400 estavam querendo falar por Deus, mas Deus estava falando apenas por um. Aleluia. Então veja, você conhece a história de Micaías? No fim do livro de 1 Reis, né? Fim do livro de 1 Reis. Aleluia. Então a maioria está certa do que você? Bem, disse, que direito você tem de dizer alguma contra a nossa igreja? Quando tem havido, no decorrer das eras, quando tiver o primeiro concílio de igreja, como você falou lá uma noite, nós ouvimos as eras da igreja, do concílio ecumênico que se reuniu em Nicéia, Roma, e formou a Igreja Católica Romana, disse, você não sabe que houve milhares de homens, espíritos, homens enviados por Deus, para se assentarem naquele concílio? E você não acha que a mente deles estaria mais sujeita a conhecer a vontade de Deus do que a sua aqui? Depois que Deus provou no decorrer de 2000 anos que essa igreja está certa? Mas irmão Bruno vai perguntar aqui, quando foi que Deus provou que a igreja católica está certa, irmão? Quando foi algum dia que há alguma prova de Deus que a igreja católica esteja certa? A igreja católica agora está fazendo a reconciliação do padre Cícero com Deus. A reconciliação do padre Cícero com a igreja. Sabe por quê? Porque o padre Cícero morreu no banco. O padre Cícero morreu só com batina, mas não era mais padre. Ele não podia fazer nada dentro da igreja católica. Ele foi excomungado dentro da igreja católica. Aí como o povo não esquece o que o homem fez de bom, e a aclamação é grande, então agora está reconciliando o padre Cícero com a igreja. Irmão, era melhor ter dado uma flor para o padre Cícero na mão do que uma coroa. Depois de quase 80 anos, não sei ano que ele morreu, 50 anos que ele morreu, 100 anos. A maioria dos santos católicos, irmãos, foi isso. Diz que Santa Joana d'Arc, na França,
foi uma mulher de Deus. E ela foi condenada pela Igreja Católica como bruxa, porque ela tinha profecias de Deus. Aí passa 200 anos, ela era uma santa, vamos canonizá-la. Aí canoniza. Só tem um que pode determinar se o homem é santo ou não, é Deus. E santo é quem obedece à palavra do Senhor. Aleluia. Então você não acha que um horror de mente a vontade de Deus do que a sua aqui? Depois que Deus provou no decorrer de 2000 anos que esta igreja está certa, eu disse, ele nunca provou isso. Eu disse, se essa igreja é uma igreja de Deus, que a vejamos produzir como a primeira igreja produziu. A igreja católica é a igreja de Deus? Então Pedro era um papa casado. Se Pedro era papa, Pedro era um papa casado. Por que o papa não casa hoje? Aleluia! Então que a vejamos produzir as mesmas coisas que a igreja primitiva produziu. Quando até mesmo a Bíblia diz que nem mesmo um tio ou um jota falhará dela. E ele disse que qualquer que tirar uma palavra dela, da Bíblia, quer seja um concílio ecumênico ou o que seja, do livro da vida, ele está acabado. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Jesus disse, eu testifico a todo aquele que lê as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar qualquer coisa, viram sobre ele as pragas contidas nesse livro. E se tirar quaisquer das palavras da profecia deste livro, a sua parte será tirada da árvore da vida. Aleluia. Eu disse, Billy, você não passa de um errante. E eu disse, então suponho, certa vez na grande dignidade de Israel, quando eles se tinham separado como os protestantes e católicos têm hoje, Israel queria permanecer Israel. Mas eu disse, nós verificamos que eles tinham um rei chamado Josafá, um homem justo que tentava guardar as leis de Deus. Irmãos, eu não sei se eu guardo a palavra de Deus. Eu sei, a palavra de Deus tem me guardado. Aleluia! Mas eu estou tentando. Mas nós estamos tentando. Mas tinha um outro aqui chamado Acabe, que se casou com uma mulher política, tentando obter amigos com outra nação, e se casou com uma de suas filhas, Jezabel, e a introduziu também entre o povo de Deus. A mesma coisa que estamos fazendo e introduzindo. E ela se tornou uma governante. Fazia Acabe dizer isto e fazia Acabe dizer aquilo. As mesmas coisas que estão fazendo agora. E eu disse, o confronto vem. Tem uma hora final, irmãos, de confronto. Eles queriam unir ambas as igrejas, como estão tentando fazer agora. E Acabe, e até mesmo Josafá, o homem da organização, disse, sim, será ótimo, seu povo é o meu povo, todos somos cristãos, todos somos crentes, unamo-nos. Mas quando chegou ao confronto, ele disse, não acha que deveríamos ir orar sobre isso? Deveríamos consultar ao Senhor? E Acabe disse, sim. Assim ele disse, eu vou lhe dizer uma coisa, encontremos o profeta do Senhor. Mas veja, Acabe tinha um sistema que ele achava que era do Senhor. Irmãos, você achar que um sistema, achar que uma igreja é de Deus, não significa que ela seja de Deus. Acabe achava que era. Ele disse, eu tenho 400 deles instruídos. A Bíblia diz quase 400. Se arredonda logo, né? 400 deles instruídos e treinados. E afirmavam ser profetas hebreus, como grupos de igrejas afirmam hoje. Toda igreja afirma que é de Deus, irmão. E os trouxeram e lhes fizeram uma pergunta acerca do resultado da batalha. Acabe chamou Josafá para irem tomar uma terra que era propriedade de Israel e havia sido perdido numa guerra. Ramote de Gileade. Então se reuniram.
E todos eles se ajuntaram e se uniram, do mesmo modo que o concílio ecumênico faz hoje, e apresentaram a questão: sobe, o Senhor é contigo, porque essa terra de fato nos pertence, e lance os sírios para fora dela, ou os filisteus, lance-os fora, porque a terra nos pertence. Isso parece muito razoável, está vendo? Era pura razão, porque a terra realmente pertencia a Israel. No entanto, no fundo de coração de Josafá, né? Isso não parecia certo. No fundo do coração de Josafá não entrava. E ele disse: eu sei que tem aí uns 400 ministros ecumênicos bem treinados, e todos estão unânimes, até mesmo a ponto de terem feito um par de chifre de ferro e dito assim: assim diz o Senhor. Mas será que poderíamos encontrar outro? Já quase 400 profetas profetizaram, e aquilo não entrava no coração de Josafá. E Josafá disse: não tem mais um? Nem mais um não tem? Porque, irmãos, eu tenho uma grande facilidade de crer no que está aqui. Eu tenho uma grande facilidade, mas se não tiver aqui, não entra. Se não tiver aqui, ó, não entra aqui. Pode aqui quiser falar. Se não tiver também aqui, ó, também não entra aqui. Porque isso aqui é isso aqui. É tirado daqui. Isso aqui não é outro livro, isso aqui não é outra Bíblia, isso aqui é tirado daqui. Mas será que poderíamos encontrar outro? Ele disse: não fale o rei assim. O político disse: não fale o rei assim, porque esses homens são homens treinados. Estudou 8 anos. Irmão, estudar 8 anos para quê? Estudar 8 anos para ficar fazendo mungango? Isso é mungango, isso é mungango isso aí. Onde é que tem na Bíblia isso? Onde é que na Bíblia manda a gente ficar fazendo isso? Onde é que manda? Olha, pelo sinal da Santa Cruz, livrai de Deus, nosso Senhor, do nosso inimigo, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Onde é que tem escrito na Bíblia, irmão? Isso é munganguice, estudar 8 anos para aprender a fazer isso? Isso não tem na Bíblia. Ministro treinado. Eu próprio os treinei. É isto, está vendo? É isto, eu treinei esses homens. Mas há mais um, porém eu aborreço. Então, Acabe sabia que tinha mais um. Mas justamente esse um era contra 401 reis. Justamente esse um era contra os 400. Eu te pergunto, irmão, você ficaria ao lado dos 400 ou ao lado de um? Se você fosse revelado, você ficaria ao lado de um, mesmo contra 400. Aleluia! Está vendo? Disse: esse é Micaías, filho de Imlá. Mas disse: eu aborreço. Ele aborrecia Micaías. E Micaías com certeza não aceitava ele de jeito nenhum. Micaías sabia que ele era um falso anticristo, antideus, né? Micaías não passa de um renegado entre eles. Ele está sempre repreendendo-nos. Um repreender 400, irmão. Um repreendendo 400. Aleluia. Ele está sempre me dizendo que eu estou errado. Veja o meu reino. Sim, veja. Veja em que confusão estava. Veja sua denominação hoje, tentando a aparência de piedade e negando a eficácia dela. Está vendo? Oh, vocês podem ser 1 milhão a mais e mais 1000 e homens melhores treinados, mas onde estão no Espírito? Onde está a sua força que estava em Sansão? Quando ele se pôs de pé ali, como eu disse outro dia, com toda a sua grande estatura e cada fibra ali, mas sem vida nelas, o Espírito tinha deixado, ele estava desamparado, uma criancinha conduzindo de um lado ao outro, olhos cegados, por causa de uma mulher. Do mesmo modo que a igreja está hoje conduzida de um lado ao outro por política, bispos, anciãos, todo tipo de coisas. Irmãos, Deus não deixou nenhuma liderança, nem bispo, nem ancião, nem apóstolo para dirigir, não. A dirigência,
O governo máximo de uma igreja é o pastor local. Não é para vir bispo, ancião, apóstolo e mandar na igreja, não. Aleluia. Homens fazendo tramas, planos para conseguirem vantagem e tudo mais. Onde estamos? Quando chegamos a esse ponto, eles enviaram e trouxeram Inlá, Micaía, o filho de Inlá. Enviaram e o trouxeram, e ele profetizou, e lhes disse que Acabe seria morto se fosse lá. Quase 400 profetas dizendo: rei, sobe, Deus é contigo. E um chegou e disse: rei, se você subir, você vai morrer. Sabe em quem Acabe creu? Acabe creu nos 400. Acabe disse: bota esse homem a pão e água, bote ele a ferros, quando eu voltar eu vou tratar com ele. Micaías gritou bem alto: escutem todos, rei, se você voltar, Deus não falou por mim. E você que conhece a Bíblia sabe, Acabe não voltou. Acabe morreu lá no campo de batalha. Oh Deus! E aquele arcebispo deu-lhe um tapa na boca. Ele foi honesto acerca disso. Disse: onde o Espírito foi de Deus foi quando me deixou? E disse: tu verás. Aleluia. Aquele Zedequias, filho de Kenaná, né? Deu um murro em Micaías e disse assim: ó, por onde foi que o Espírito de Deus passou de mim, que sou o chefe, e foi a ti? Aí ele se achava o chefe dos profetas. Irmão, Deus não tem chefe na terra. Aleluia! Deus é o chefe, o Espírito Santo é que é o governante. A Micaías disse: quando você estiver fugindo, de tenda em tenda, você vai ver por onde o Espírito do Senhor passou. Aleluia! Mas note, o inimigo fará proposta. Aleluia. Vamos ver aqui. Agora, eu disse a esse sujeito, qual estava certo? O concílio ecumênico, onde 400 homens eleitos se juntaram, eleitos por homens, ou um pequeno renegado eleito por Deus? Aleluia. E ele disse: bem, como se saberia a diferença? O que é que entra, irmão? Nós temos que crer por revelação no que está escrito. Amém. Aleluia! Eu disse: de volta à planta. Como você sabe construir um edifício sem que haja uma planta? Se eles tivessem parado 1 minuto e verificado que aquele profeta Elias amaldiçoou Acabe e disse que os cães lamberiam o seu sangue, e lamberam, como ele poderia abençoar o que Deus tinha amaldiçoado? Glória a Deus. Aleluia. Micaías nunca poderia fazer isso. Como você pode abençoar qualquer coisa que Deus amaldiçoou? Saia da coisa. Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não participe dos seus pecados e não receba junto com ela suas pragas. Sai dela quem? A Babilônia, a confusão, o ensino religioso errado, distorcido da Bíblia. Livre-se dela, entre em Cristo, amém. Agora note, mas o inimigo fará proposta. O inimigo proporá uma coisa: prepara isto. E a mente intelectual diz: está certo. A mente intelectual. Era aí onde estava este precioso irmão. Este homem, ele disse: parece, olha aqui, você sabe, que se todos estivessem juntos com uma igreja, você não acha que estaríamos em melhores condições do que disperso como estamos agora? Isso não parece razoável? Se todos os protestantes e os católicos pudessem se juntar e chegar a um ponto em comum? Mas como podem andar dois juntos se não estiverem de acordo? Aleluia! Como se pode? Quando um grupo aqui não crê nem cura, o outro diz que crê. O rapaz está dizendo que o irmão dele que é pastor vai pregar na igreja católica. Meu Deus do céu! Eu não consigo pregar na igreja católica, porque se eu for pregar na igreja católica, eu vou sair de lá, como diz o outro, espedrejado, apedrejado,
Porque o primeiro mandamento da lei de Deus: não farás para ti mais escultura, nem alguma semelhança do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás a elas, nem lhe prestará culto. Como é que eu posso ir num lugar cheio de idolatria e não pregar contra a idolatria? É falso profeta. Quem não tem coragem de pregar o que a Bíblia diz é falso profeta, irmão. Não tem coragem de pregar o que a Bíblia diz. Por isso eu não posso pregar na igreja católica, não. Agora vai chegar lá e dizer: nossos irmãos católicos, vocês vão tudo para o céu. Ah, meu amigo, está contra a palavra de Deus. Uma crença contra a palavra de Deus não leva ninguém para o céu. O outro lado disse que foi pregar na igreja católica. Eu falei: você não se benzeu não? E rezou para Nossa Senhora também não? Não. Aleluia. Graças a Deus. Um crê de um jeito, outro crê do outro. O outro diz que crê, ou põe em algum outro lugar. Alguns nem mesmo creem na Bíblia. E junta isso, o que você tem? Deus não é autor de confusão, irmãos. Antes que pudesse chegar a pôr sua igreja em ordem, eles esperaram 10 dias e noites lá em Pentecostes. Aleluia. Até que todos se tornaram em um lugar unânimes. E lá veio o Espírito Santo para a liderança. Não algum concílio ecumênico, está vendo? Espero que você entenda isto, note. Esse é um incrédulo, infiel à palavra de Deus, que não nota o que a palavra diz, mas atenta para seus próprios arrazoamentos. Foi isso que Eva fez para começar, ela confiou em seu razoamento. Satanás disse, agora veja aqui, não é razoável? Eu sei que a palavra diz isso, mas espere um momento. Não é razoável que você estaria em melhor condição se soubesse a diferença entre o certo e o errado? Oh, então ela aceitou isto, está vendo? Assim é o arrazoamento. Agora, a incredulidade sempre leva a arrazoamentos, mas a fé nem chega perto disso. Irmão, o incrédulo está sempre atrás da razão. Pode ter certeza disso. O incrédulo está sempre atrás da razão. O crente está crendo pela fé. Agora, onde estão os filhos de Abraão esta manhã? Vocês ministros que estão com medo, vocês com medo do seu pão e água na rua e deixar essa Babilônia? Onde está a sua fé? Davi disse: outrora fui moço e agora sou velho. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Não tenha medo, permaneça fiel a Cristo. Amém. Irmãos, eu como humano, eu posso estar errado, mas como pregador eu estou correto, porque eu só prego isso. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé no nome de Jesus Cristo? Delei, orando aqui, Delei. Leva aqui, ligeiro, correndo. Aleluia. Glória a Jesus, ore e faça uma oração. Deus Todo-Poderoso, nós estamos, meu Deus, muito alegres nesta noite, Senhor Deus. Alegre, meu Deus, por Tua presença. Alegre, meu Deus, por Tua palavra, Senhor Deus. Continua, meu Deus, ungindo cada coração para receber esta palavra, Deus, no íntimo de suas almas. Não deixe, meu Deus, jamais a gente negar a Tua palavra, Senhor Deus, mas que nós venhamos a tomar uma posição por ela. Deus Todo-Poderoso, o Teu profeta chega a dizer que este grupinho pagará um preço. Aleluia, nós pagaremos por isso. Uma igrejinha como esta pagará um preço. Aleluia, ele disse que Sansão estava disposto a pagar um preço. Aleluia, temos que estar dispostos a pagar um preço. Seguir a mensagem de Jesus é estar disposto a pagar um preço. Ser um seguidor verdadeiro de Jesus Cristo é estar disposto a pagar um preço. Ajuda-nos, meu Deus, a pagar este preço. Ó Pai Celestial, que o Senhor possa ungir cada coração, que o Senhor possa ungir cada alma nesta noite. E o profeta de Deus disse que a unção certa é de acordo com a palavra de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Nos enche do teu Espírito Santo. Nos enche da tua graça, meu Deus. Não deixe, meu Deus, jamais estas luzes se apagarem. Aleluia! Porque o profeta diz que cada um aqui é uma velinha. Ele diz que cada velinha deve estar acesa nesta noite. Oh, meu Deus, ajuda cada vela a estar acesa, para que não possa se apagar na hora em que vier a tempestade, na hora em que vier a luta, na hora em que vier o confronto, que nossas velas estejam acesas. Oh, Espírito Santo, sopra em cada vela agora. Esta vela que está se apagando, que o fogo possa brotar agora. O fogo do Espírito Santo. Seu Espírito Santo, jamais venceremos. Seu Espírito Santo, seremos apenas crentes carnais, mas com o Espírito Santo seremos revelados. Oh, Jesus querido, põe o amor no nosso coração, põe o amor em nossa alma, tira o ódio, tira a inveja, tira a murmuração e coloca o teu amor, e coloca, Senhor Deus, a tua graça, meu Deus. Oh, Jesus querido, esse povo precisa vencer, esse povo precisa chegar lá, mas para chegar lá, a Bíblia diz, somente aqueles que vencem são chamados, eleitos e fiéis, é que vencerão com o Cordeiro, e eu quero vencer, eu quero chegar, me ajuda, Senhor. Oh, meu Deus, não desanime de sua fé, não desanime da sua luta, agarre na mão de Cristo agora, e grite, Senhor Jesus, me ajuda, Senhor Jesus. Ajuda a cada jovem, a cada rapaz, a cada moça, a cada ancião. Ajuda também esse pastor, meu Deus. Ele precisa da tua graça. Ele precisa da tua ajuda. Ele precisa de força para guiar este rebanho. Ajuda, Senhor Jesus. Ajuda a sua família. Ajuda a sua esposa. Ajuda os seus filhos. Meu Deus, ajuda cada um nesta noite, Pai. Porque nós só podemos pedir ajuda ao Senhor. A nossa força está no Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Despede o teu povo em paz para os seus lares com estas bênçãos. Oh, meu Deus, a bênção da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Amém. Comunicando aqui o batismo, né, do Isaac. Do Isaac Dias Coelho, né? Desceu as águas no nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus abençoe, irmão Isaac.